Olá, amigo, amiga, vocês, estudantes da Bíblia Sagrada, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, a saber, escatologia. Hoje nós vamos falar de um evento muito triste que vai acontecer depois do milênio, depois dos 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Vai acontecer a segunda ressurreição, a ressurreição de todos os ímpios, de todas as pessoas que rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. É chamado a ressurreição dos ímpios, dos que praticaram o mal, a ressurreição dos injustos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperaram, de que há de haver ressurreição, assim dos justos como dos injustos. Então vemos claramente que vai haver ressurreição dos justos e dos injustos. Há duas ressurreições na Bíblia. A ressurreição dos justos, que é chamado de primeira ressurreição, e a segunda, chamado da segunda ressurreição, que é a chamada a ressurreição dos injustos. Querido amigo, querida amiga, já falei da primeira ressurreição. Depois desses 1000 anos do milênio de Cristo aqui na Terra, vai haver a ressurreição, vai haver uma parte da segunda ressurreição, ou seja, a segunda ressurreição, a dos injustos. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, fala que estes mortos vão comparecer diante do trono branco, o juízo final, para serem lançados do inferno, para ser lançado no lago de fogo. Será a ressurreição para o desprezo eterno. Livro de Daniel, o capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A segunda ressurreição será para vergonha e desprezo eterno de todos os que praticaram mal, não quiseram nada com o Senhor Jesus Cristo. Livro de Evangelho de João, o capítulo 5, versículo capítulo 5 e o versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Já falei da ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é chamada aqui de ressurreição da condenação. Então, na segunda ressurreição, é uma ressurreição para a condenação. É muito triste informar que muitas pessoas vão para o lago de fogo. E hoje, muitas pessoas já estão no inferno, aguardando o lago de fogo, ou seja, o juízo final. Essas pessoas vão ressuscitarem e vão ser lançadas com seus corpos e alma e espírito para o lago de fogo. Por enquanto, o que está no inferno, o inferno é comparado como uma cadeia provisória, enquanto chega o dia do juízo. O inferno tem sofrimentos, tem coisas terríveis. E a Escritura diz claramente que no inferno fica apenas a alma das pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, não abandonaram seus pecados, preferiram o mundo do pecado, preferiram os prazeres carnais e pecaminosos, antes de preferir a palavra de Deus. Então, morreram e foram para o inferno. Já quando forem ressuscitados na segunda ressurreição, será a ressurreição de condenação.
e os seus corpos vão receber uma imortalidade, a qual, junto com a sua alma, vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser lançada a alma e o corpo no lago de fogo, conhecido também como inferno, porque inferno significa tormento e sofrimento. Livro de Mateus, o capítulo 10, versículo 28. E não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Na segunda ressurreição, vai perecer a alma e o corpo do ímpio. Daqueles que não quiseram nada com seu Jesus, vão perecer no inferno, chamado Lago de Fogo. Por enquanto, estão apenas as suas almas. Seus corpos estão na sepultura, aguardando a ressurreição, que é a segunda ressurreição, chamada de ressurreição dos injustos, chamada de ressurreição de condenação e desprezo, chamada de ressurreição de desprezo e vergonha. Mas essas pessoas que permanecerem em seus pecados, por que vão para o inferno? Por que vão ressuscitar? Porque há de haver essa ressurreição, como já lemos em livro de Atos dos Apóstolos. Mas vão ser condenadas porque rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, o caminho para o céu. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles negaram o caminho do céu. Rejeitaram o unigênito do Pai, que Deus amou eles enquanto estava aqui na terra. Amou eles com amor eterno. Mas eles, essas pessoas, talvez até você que está me ouvindo, agora mesmo, nesse momento, você ainda não tomou a decisão em aceitar o Filho de Deus para escapar da condenação do fogo do inferno e do lago de fogo. Talvez você ache graça, zomba do que eu estou falando, mas se você não se converter, certamente cumprirá e lembrará desta gravação, e será muito tarde depois de morrer. Livro de Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então vemos claramente, amado amigo, amada amiga, amado irmão, você ouvinte do estudo de escatologia, você está ouvindo que você está em condenação se você ainda não segue o Senhor Jesus Cristo. E se morrer nesse estado, uma pessoa, com certeza, não herdará a vida eterna, mas experimentará a ira de Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Sabe por quê? Muitos vão para o inferno e estão lá hoje, e muitos vão ser ressuscitados na segunda ressurreição e vão comparecer diante do trono branco e serão julgados e jogados no lago de fogo. Está aqui a resposta, o porquê. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus veio aqui na terra. Deus fez a parte dele, enviou seu Filho. E continue. E os homens amaram mais as trevas. Trevas na Bíblia, independendo do contexto, significa pecado, iniquidade, maldade, obras carnais pecaminosas. Que diz: e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que a condenação vai vir. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus e amaram mais o pecado, as coisas do mundo, a idolatria,
amaram mais a mentira, a vaidade pecaminosa, do que o próprio Jesus, que é a luz do mundo. Preferiram andar em trevas, continuar em trevas, morrendo em trevas, irá para as trevas, que é o inferno. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo, ele é a luz do mundo. Quem segue a Cristo não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, não permaneça no pecado. Versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus veio aqui na terra há 2000 anos atrás, aproximadamente, não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Jesus veio para salvar. E ainda hoje, Jesus está procurando pessoas para salvar, para ir para o céu. Que você, amado ouvinte, amado amigo, possa receber essa mensagem do Espírito Santo como um aviso e um alerta para você não participar da segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 14. Esse que está escrito, vamos ler. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, e sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Aqui é o juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Aqui fala dos mortos que vão ressuscitar. A palavra morte significa separação. Vão ressuscitar, mas vão continuar mortos. Ou seja, vão continuar separados de Deus. Apenas vão receber o julgamento da parte de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E o versículo 12. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Então, pessoas que estão no inferno vão ser ressuscitadas com seus corpos, não um corpo de glória, mas um corpo para sofrimento eterno no lago de fogo. Versículo 13 adiante, a última parte diz: e foram julgadas, cada um segundo as suas obras. Essas pessoas confiaram em suas próprias obras e não aceitaram a obra redentora de Jesus, não aceitaram a obra de Jesus Cristo na cruz. Por isso vão ser julgados segundo as suas obras e vão para o inferno, para a condenação do lago de fogo. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Depois da segunda ressurreição, esses mortos vão entrar no juízo final. No próximo estudo, estarei falando especificamente sobre o juízo final. Que Deus te abençoe, amado amigo, amada amiga. Em nome do Senhor Jesus, toma a decisão em aceitar o Senhor Jesus e abandonar o pecado. Não falo de religião, falo de Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Um abraço, que vos despede é seu amigo e cooperador Daniel Duarte. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo de escatologia, a qual estamos estudando escatologia, cronologia do fim. Embora